crescimento da esposa. Até um dia que Deus me ensinou que primeiro eu não consigo fazer igreja crescer. Um plano outro rega, mas Deus não crescimento. Outra coisa em Atos 2, que a igreja primitiva, Atos 2, 42 a 49, que o estilo de vida da igreja, o Senhor ia acrescentando no seu central. Então, eu tentei de tudo. Fiz marca profética, completei. Não que essas coisas não sejam boas, a gente faz até hoje, não é nada disso. Mas a gente entende que isso é um meio, mas o resultado final é só Deus que pode fazer. Né? Então eu vou para Deus mesmo e eu tenho situações muito honradas de estar perto do pastor Pérez. E um dia desses, no nosso discipulado 1 a 1, que acontece toda terça-feira, das 10 às 11, das 10 às 11, nossa, das 10 às 11, toda terça-feira, uma ou outra, eu tenho algum entrevista, ou ele tem, a gente, mas se fala por telefone, ou por e-mail, uma coisa assim. E um desses discipulados, enquanto a gente estava conversando, compartilhando sobre igreja, sobre visão familiar, discipulado, células, e num dado momento eu fui orar por ele, no final do discipulado, 20 horas, contemporâneo, e me veio no meu coração essa unção do Espírito. E, na verdade, não parti dele em nenhum momento. Ele quer cada vez mais desaparecer e Cristo crescer, né? Eu falei, rapaz, sabe que eu estou sentindo assim. E ele falou, o senhor é meu pai, minha cobertura, meu discipulador. Então, nós estamos aqui hoje para confirmar um espaço. Na verdade, não é uma carreira, né? Nós não somos diáconos, depois a gente é promovido para o presbítero, depois para o pastor, depois para o bispo, depois para o apóstolo, depois para o amigo de Deus, aí tem o link tender, não é nada disso. Não é uma questão de carreira, é uma questão de condição de autoridade. Né? Para condições de autoridade. E também não quer dizer nada disso, porque tem gente que tem o título e não tem autoridade. E tem muita gente que tem muita autoridade. Você vai lá no meio do Ribeirinho, lá em Santarém, você vai no meio do hotel da Amazônia, você encontra apóstolos, há muito mais apóstolos que eu. Porque aqueles realmente são verdadeiros apóstolos mesmo, né? Eles vivem na cabeça de jacaré, de pobre, de planta de igreja, de planta de árvore. Mas é tão difícil para você conseguir um obreiro para tocar um ministério, né? Com cadeirinha, par condicionado, é tão difícil. Então, realmente, são pessoas que estão fazendo a diferença nessa terra, na verdade. Então, eu louvo a Deus, pelo pastor Pérez, pela minha filha, nossa filha, tenho feito discipulado com a minha esposa, a bispa Débora. Ela não está aqui porque ela não está pregando, mas ela está me dando uma cobertura lá na festa para mim. Eu sou o bispo Jair em Campos do Jordão, o bispo Jair fora, o Jordão está em Palma. Estou com alguns bispos aí viajando de ministério, etc. Então ela ficou lá, mandou um beijão para você. Ela te ama muito, muito, né? E o pastor Pérez, há um tempo atrás, ele pediu para a gente conversar um pouquinho. Aqui tem relógio, está bem na minha frente. Relógio na frente de apóstolo, ele trouxe meu pai agora. Esquece agora, né? E parece que quando põe a mão no microfone, não é assim? Eu vou perceber, você põe a mão. Você põe o microfone na mão do pastor, rapaz, é só mandar a beijinha rosa, essa pessoa mulher, agora já faz um pouquinho dele, já quer jogar, já vai jogar, né? Como é que é essa beijinha rosa? Isso aqui é o quê? Beijinha flor, rapaz. Depois eu tenho que fazer isso. Mas é para dar a salvação. Eu vou implantar a cidade lá. Mas não é do meu povo, irmão, vai ter que ter uma cultura inteira. Glória a Deus, estou vendo aqui a fumada também, legal, tanta gente bacana. E ele pediu para nós falarmos um pouquinho sobre paternidade. Ele me deu liberdade até um dia que eu adoro, então eu vou procurar ajudar, né? E é brincadeira. Segunda pergunta errada, não fica categorizado. Deus vai responder no nosso meio. Ele já está respondendo no nosso meio. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Ele pediu para nós falarmos sobre paternidade. Hoje em dia se fala muito em paternidade. Escutei aqui alguém na
acho que foi a irmã, mas ela falando que nosso pai, somos filhos, ela deu um texto em Isaías 54. E isso é muito sério quando a gente fala de paternidade. Porque quem tem pai, tem herança. Quem tem pai, tem transferência. Né? Só que antes de falar um pouquinho dessa paternidade, por exemplo, o pastor Guedes me chama de esse é meu pai espiritual. Mas eu sei que eu só estou dando continuidade, eu acho que muitos homens de Deus consideraram na vida dele gigantes todos. E não me julgo que sou o único que vou falar na vida dele. Nós temos que estar abertos para a gente aprender com todos os homens de Deus. Mas antes de nós falarmos dessa paternidade aqui, pais, filhos, cobertura, uma das coisas que Deus tem me levado a ministrar sobre paternidade, em muitos lugares, é a revelação da nossa paternidade de Deus. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Gálatas. O Espírito Santo tem falado muito no meu TSB. Quem sabe o que é TSB? Deus sozinho com Deus, é só com Deus, não TSB. Para mim também se aplica Deus sozinho com a Débora, minha esposa, né? Meu TSB tem duas traduções. Gálatas capítulo 4, no meu TSB, eu sempre sozinho com Deus. Deus me falou um negócio muito interessante. Hoje em dia nós estamos falando tanto de paternidade, de cobertura, de discipulado, de investir um no outro, mas há necessidade de nós recebermos uma revelação da nossa filiação em relação ao nosso Pai celeste. E por incrível que pareça, não é tão simples como a gente pensa. E eu vou mais debater um papo com você sobre o meu coração do que fazer uma pregação. Você vai conversar com você para a gente estar dando experiência junto. Mas uma coisa que o Espírito Santo tem falado, como muitos cristãos têm dificuldade de receber a paternidade de Deus. De receber a paternidade de Deus. E enquanto a gente não consegue receber a revelação da paternidade de Deus, ficará difícil eu exercer paternidade sobre a vida do pastor Pérez. Eu creio que nessa manhã Deus envia a gente para cá juntos, para que nós possamos receber uma unção que pode transformar a minha vida e a sua vida. Amém? Gálatas capítulo 4. O apóstolo Paulo escreve, a gente vai acabar a partir do verso 1 até o verso 7. Eu quero ler com você. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada lhe serve escravo, posto que é ele o Senhor de tudo. Mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos o que, meus queridos? A adoção de filhos. Amém? Amém? Amém. Por enquanto, não fecha a vida, não, olha isso. No tempo devido, Deus enviou seu Filho para nos resgatar da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Diga, adoção de filhos. Adoção de filhos. Então, o envio do Filho, o envio de Deus, do seu Filho, foi para perdoar os pecados, foi para quebrar a maldição, foi para nos restaurar, nos curar, para curar aquela moça ali que entrou lá, que hoje é uma bênção, mas mais do que isso, tem algo mais sério nisso tudo. Repete comigo. Além de fazer tudo isso, o envio do Filho foi para nos gerar como filhos para Deus. Amém, querido? Fala para o teu vizinho aí. Mais do que a cura, mais do que perdoar pecado, mais do que quebrar a maldição, eu e você fomos adotados como filhos. Amém? Não somos bastardos, não somos abandonados. Eu gostei de uma frase aqui, eu acho que foi o Senhor que falou.
falou que primeiro você vai lá, briga, vai proteger, depois vai saber o porquê que ele abriga. Se ele é assim como o Pai, como é que será que é o nosso? Aleluia. Glória a Deus. E a gente está querendo descobrir tanta coisa. Que é assim, o envio do Filho foi para nos adotar como filhos para o Pai. Eu sou filho. Eu sou filho. Não tem jeito. Eu recebi Cristo no meu coração e eu fui adotado como filho. Bom, eu tenho filhos aqui. O que teu filho precisa fazer para você para se provar você? Quem tem filho aqui já fez arte? Bagunça em algum momento. Quebrou uma coisa que gostava muito. Pintou uma parede que não podia pintar. Falou algo que não deveria falar. Quem tem? Deixou de ser filho? Não. Continua amando? Eu tenho um filho, o apóstolo de 13 anos, o Felipe, e profeta Guilherme de 9. E outro tem o filho da estrutura. E lá na parede eu tenho um preguinho que fica uma cinta pendurada. Vamos reguear a barra. Então aí tem um preguinho na sala e fica uma cinta de couro pendurada. Ela faz um barulho. Então legal, tão bonitinho. Tem que amor e carinho, tem que tocar mesmo. Né? Mas eu às vezes tenho que usar aquela cinta. Tudo bem, uma vez cada 3 meses, uma vez cada 4. A minha sogra disse que eu só tiro o pó da roupa dele. Não tem problema. Importa é a atitude de oposição, né? A atitude de autoridade e oposição. Mas aí, querido, ele está ali chorando, disciplina o filho, algumas pintadas, sem espancamento, como essa Bíblia não reter a vara, tal. Mas se der 10 minutos de você tentar fazer mal para ele, eu voarei no seu pescoço. Não é assim? Você pega a cinta, você pode disciplinar, você pode pôr castigo, mas para alguém estranho, ele fazer mal possível. Você pode ter acabado de usar a cinta. Não é assim? Você pegou o chinelo, tá? Mas se alguém estranho e fala, vamos pegar esse menino no cabelo. Como é que é? Não tem que é o negócio? Não é que é o negócio? Você acabou de dar um grito aqui. Você acabou de usar a cinta, mas deixa que alguém ali para tentar fazer mal. Seu filho me separa. A honra aparece na hora. Você já tomou enganado, filho? Se não viu, não queira. Não queira. Eu já tenho minha mãe brava, me protegendo. É um negócio nome, protege o meu primeiro, eu vou pensar bem meus nomes para proteger o filho. É um negócio maluco, não é verdade? Por quê? O filho é filho. Os meus 2 filhos não precisam reprovar nada. Eu os amo e dou minha vida por eles. Eles não precisam provar nada. Tirou 10 na escola, é meu filho. Tirou uma nota mais baixa, continua amando. Hoje está junto. A gente não precisa provar nada. Até que o filho não precisa provar nada. Ele é. Vamos continuar já? Amém. Eu sou filho. A fim de que recebêssemos, verso 5, a fim de que recebêssemos a adoção do quê? Agora o verso 6 tem um mistério. O verso 6 tem um mistério que eu e você precisamos dessa revelação. Eu sou pastor desde 1994. Sou pastor por 14 anos. Vai fazer 17 anos que eu sou pastor. Ministro muito em sala pastoral. E o que mais tem assustado é a falta de revelação desse verso 6 que eu vou ler agora. A pessoa faz campanha, a pessoa quer a cura, a pessoa recebe bênção, tudo acontece. Mas esse verso 6, alguns bloqueios. Deus vai nos curar. Vamos lá, verso 6, diz assim: e porque vós sois filhos, a consequência de nós sermos filhos, e porque vós sois filhos, diga aí, porque eu sou filho, e porque eu sou filho, só mulher, porque sou filha, os homens, porque eu sou filho, todos, porque eu sou
Pai querido. Meu Pai querido. Aleluia. Papai Glória a Papaizinho, querido meu desejado, é o Espírito do seu Filho. Aqui, o S maiúsculo, aqui, ó. Tá aqui, ó. É pão. É o S-pão. Não é pão. É o Espírito de Cristo que está dentro do meu espírito. Ele está clamando: Deus, glorificado. Deus, glorificado. Deus, é um salvo, Ricardo. Deus, não está fazendo isso. Esse Espírito do Filho está gritando por um relacionamento com o Pai. Aleluia. E aí, meu bispo, o que ele dizia, Deus na boca daquela mulher: vai orar. Sabe por quê? Que na oração, ele estava mais da redenção. Oh, aleluia. E aí ele responde tudo. Aí vem a cura, aí vem o milagre, aí vem as respostas, aí vem o crescimento. E ele começa a operar. Há um grito. Aclamando. Sabe que é um monte de coisa desanimando. Sabe que é um monte de cristãos que está lá dentro. A pastora, o carro do diabo. O diabo, o demônio. Não é nada disso. A gente não está deixando com medo de a forma. Está com medo? Depois eu quero aqui. Está bloqueando. E aí onde está o Espírito Santo de falou? Gritando a Pai, relacionamento com o Pai. Só que a questão, sabe qual é? Estão dizendo aí? Você não está respondendo. Não está respondendo. A questão do Estado é que nós já criamos uma mentalidade nessa geração de um relacionamento com o Pai, o Abba Pai, correlacionado ao relacionamento que eu tive com meu pai na terreno. Observe hoje como é que está a geração do mundo. Quem tem sido obrigado dentro de casa? O pai. Quem tem saído às 4 da manhã e voltar à meia-noite para trabalhar? O pai. Por que a maioria dos filhos, não é não, mas grande parte, qual parte dos filhos de pastores que querem saber a igreja? Eu visitei uma vez uma moça, muito tempo atrás. Ela chegou para mim e disse assim: pastor, me deve o que quiser. Só não me deve para chamar Deus de Pai. Eu vou chamá-lo de Senhor, de Criador, de Poderoso, de Abé, de Shalom, de Poderoso. O que o Senhor quiser, não me deve para chamar de Pai. Porque a referência na minha mente do que esse Pai é como violento, alcoólatra, estúpido, espancada, bater na minha mão. Quanto mais eu esteja comigo, quanto mais no momento que eu mais seja uma palavra de apoio, só me amaldiçoou. E aí Deus começou a ensinar algumas coisas. Eu, como pai, eu tenho 2 filhos. A minha figura de pai facilitará demais o relacionamento deles com o papai. Porque o inimigo pegou uma carona, meu irmão, para criar uma mentalidade errada de que aquele pai celeste é igual ao pai que nós temos na terra. E não é uma pessoa que tem esse propósito, não. Não é alguém que talvez não recebeu, também não foi ensinado, também não foi curado. O Espírito Santo tem falado ao meu coração que há uma geração, queridos. Há uma geração dentro das novas igrejas que não conseguem cantar, conseguem até louvar, conseguem até dançar, conseguem fazer o que for, mas não conseguem se relacionar em espírito e verdade com o Abba Pai.
coisa superficial. É aquela coisa só na superfície. Querido, o teu pai, olha, eu tenho 2 filhos, já falei para você. Eu já estou planejando a faculdade. Eu já estou planejando a carreira. Eu já estou planejando os cursos. Eu já estou pensando. Já coloquei os 2 como uma célula, os 2 têm discipuladores. Já tenho mostrado para eles algumas coisas, tenho discipulado, tenho ensinado. Oro com eles todo dia. Eles me vêm fazer o teste de Deus, pequenininho de 9, quando ele já entra na sala, eu já estou com a Bíblia aberta e falo assim, desculpa, por quê? Porque eu sei que a minha vida com o Pai facilitará demais o relacionamento deles com a papai. Mas Deus está chamando uma geração que volta a ser pais. Agora, como eu vou ser pai da Maria? Chegou no marido? Mas como é que eu vou ser pai de Jerônimo se eu não consigo, eu não tenho referência de relacionamento? Eu não estou curado na minha referência de pai. Então eu posso dizer o quê? Ok, um conselheiro, um mentor, um tutor, o nome que você quiser dar, mas paternidade é sonhar o sonho de Deus para que meu filho atinja todos os sonhos de Deus. Isso é cobertura, isso é paternidade, isso é discipulado. Qualquer coisa diferente disso é manipulação com Deus. Vamos supor, eu falei do meu filho espiritual. Ninguém aqui nessa história sonha coisa ruim. Você não sabe se você vai conseguir por tudo. Você tem esse financeiro, dinheiro, uma série de coisas. Mas você sonha o melhor. Você inclusive quer que ele chegue mais do que você. Onde você não foi, você quer que ele vá. O que você não pode estudar, você quer que ele estude. O curso que você não fez, você quer que ele faça. Uma viagem que talvez você não fez, você quer tentar enviá-lo. Um curso bíblico que você não teve chance na época, você quer ajudá-lo. Um violão que você não pode fazer, você quer que ele estude. Né? Você vai entrando para ajudá-lo com os sonhos dele, os sonhos dele. Mas uma coisa, querido, nós somos segurados. É que nós não podemos nos relacionar com a Pai, passando por esse filtro da nossa mente e uma imagem distorcida do nosso Pai verdadeiro. Eu louvo a Deus, meu pai de 79 anos, ao princípio, faz parte da minha cobertura. Desde pequeno, eu me lembro que eu nasci no banco de madeira com a igreja evangélica. Passei a infância na escola dominical. Passei na adolescência, como pouco adolescente, inventou ser um adolescente, né? Perturbando, vendo o trabalho do pastor, e às vezes aquelas coisas na roupa, bola, mas adolescente quer tirar o trabalho do pastor mesmo. Então, os pastores sempre querem que um dia tiver essa idade. Você quer matar o adolescente. Entender. Está junto. Né? Está junto. Mas eu me lembro que meu pai desde pequeno acordava, tanto da fé que eu estava com a sua vida, orando. Não sei se parece conhece meu pai, né? E até hoje aquela pessoa simples, que ora, que não perde o culto, que não perde o papel, que não perde uma célula, ele me amando. Então você fala assim, cara, para você é fácil, você não teve pai dele, você não teve pai violento, você teve um pai cristão, eu louvo a Deus por esse meu pai. Porque o meu relacionamento com ele até hoje me facilita demais a ter uma imagem muito boa do meu papai. Mas essa não é a realidade. De muitas. Eu uma vez conversava com o moço, com o querido, o pai celeste, amo. O bispo Maria, ele sempre ora assim, o pai celeste. Sempre ora assim, o pai, é a gente que está curado na relação com o pai. Mas essa não é a realidade de muita gente. O professor fala, querido, adora o teu pai. Pai? Não, vou adorar a Deus. Eu vou adorar o Criador, o Senhor dos Senhores.
Eu vou a aquele monte de nome, aquele monte de frase religiosa, mas na verdade, na minha Bíblia, na sua está escrito que nós somos adotados como filho. E o Espírito do seu Filho está dentro do nosso coração e está gritando. Há algo que tem que explodir aqui. Há algo que explodir. Jesus era tão curado nisso, ele era tão sarado, ele era tão bem resolvido, que quando o Filipe falou para ele assim, escuta, Jesus, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Ele falou, Filipe, há tantos tempos com você, e você ainda não viu o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Quando ele chega ali para conversar com os judeus, ele diz assim, escuta, as obras que eu faço, não sou eu quem faz, mas o Pai as realiza através de mim. Quando ele está na porta do túmulo de Lázaro, para fazer aquele grande milagre da ressurreição, ele diz, Pai, eu sei que sempre tu me ouves. Pai, eu sei que sempre tu me ouves. Se você olhar em Lucas, capítulo 11, não, só nota aí para você medidas de uma vista, ali tem a oração que Jesus ensinou. Mas se você procurar, abre lá, para ver. Aqui eu terminei uma hora mesmo. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Verso 1. De uma feita, a certa ocasião, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Então, ele os ensinou. Quando orares, dizer, Pai. Primeira palavra que Jesus ensina aqueles meninos espirituais. Primeira coisa. Porque se não entender essa primeira palavra, o resto da oração fica religião. Você não vai, eu desafio alguém, se você achar, por favor, me diga, me ensina, que eu não achei. Algum discípulo pediu para Jesus ensinar isso, está bom? Eu não vi nenhum discípulo pedindo para Jesus ensinar a frase certa. Eu não acho Jesus aí ensinando nenhum discípulo a ressuscitar mortos. Eu não vejo nenhum texto, os discípulos pedindo para ensinar algo. Só que chamava tanta atenção esse relacionamento de Jesus, no seu tempo de oração com o Pai, que os discípulos descobriram que isso é o segredo dos segredos. É o segredo dos segredos, tem algo. Porque quando aquele homem ali, ele sai daquele monte aqui, quando ele cai daquele jardim, ele começa a andar com a gente, é impressionante. Planejado levando, ele enxerga, levando, sai. Não é possível, tem um segredo. Isso aqui que está acontecendo aqui é consequência daquele tempo que ele está ali. Do relacionamento com o Pai, de uma coisa aberta, escancarada. Era tão sério esse relacionamento de pai e filho, que até quando ele estava no maior desespero ele está escancarado. Os discípulos viram, está chorando, está angustiado, está em pavor de morte, está suando, suor, virando sangue. Por quê? Porque pai e filho, desculpa a expressão que eu vou usar, não tem frescura. Nós temos que tirar das cortinas religiosas, de frases pré-feitas, pré-montadas. É uma obra. Eu não preciso provar nada para ele. Se eu tiver 100 células, eu sou filho. Se eu tiver uma célula, eu sou filho. Se eu multiplicar minha célula, eu continuo sendo filho. Se eu não multiplicar, eu continuo sendo filho. Se eu dar um carro ruim, eu sou filho. Se eu vier de trem, eu sou filho. Não preciso provar nada para o meu pai. Não preciso ser bonzinho. Os meus filhos precisam ser bonzinhos. Vou ensinar
passear com você. Filho. Ele deu seu filho para nós termos a adoção de filho. E ele envia o Pai e o Espírito do seu Filho. Pai, dentro do coração, nós estamos falando com outro relacionamento. Ensina-nos a orar, Jesus. Quer orar? Quer ver nosso poder? Imaginando Jesus aqui. Jesus ensina para a gente o segredo da exclusividade dela, toda esse dela, por isso o segredo. Você quer o segredo? Você quer o segredo? Vem cá, vou ensinar. Glória a Deus. Quando você orar, você vai na Deus. Quando você orar, entra no teu quarto. Fecha a sua porta. Está escrito lá o teu Deus te receber. Olha, está escrito. Mateus capítulo 6. Verso 5, aqui a gente está fazendo isso, velho. Então, esposo, veio 5, Aleluia. Mateus 6, verso 5, disse Jesus. Você morrer de querido. Quando você orar, você não será como hipócrita. Porque gostam de orar até na sinagoga e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade, nos digo que eles já receberam a recompensa. Você, porém, quando orar, entra no teu quarto e fechada a porta, você orará ao teu Pai. Teu Pai está em segredo. E teu Pai, que vem em segredo, vai fazer o quê? Quando você orar, não vai orar o Deus, Criador, Deus da terra. Deus, ninguém fala de Deus. A Maria fala de Deus, o Espírito fala de Deus, todo mundo fala de Deus. Só que a diferença entre nós e as demais feitas religiões falsas não é o que a gente fala. É com quem a gente se relaciona. Aleluia. Aleluia. Nosso Pai. Aleluia. As pessoas quando chegam na célula, elas não têm que encontrar um modelo de trabalho. O modelo é só uma base para nós trabalharmos. Eu fico lá com ele, que pode ficar, quando eu o ajudo a ir ao Pai, para saber a vontade do Pai, a direção do Pai, a unção que vem do Amém? Nós temos como ser como André. André chamou o Felipe e foi levou ele para onde? Vamos lá, vem ter uma situação. Não pode vir. Não é possível. Você vai vir. Aí Felipe acha, o André também acha e fala, vamos falar com o Natanael também. Vem cá, Natanael. Esse rapaz, aqui na Deus em Cristo, naquela célula, imagina. Eu conheço aquele irmão lá, rapaz, que eu conheço aquela turma lá. Não é aquele prédio, rapaz. Não, mas você vai levar na garagem aquele irmão. Vem cá. Aí nós vamos comprando. Quem vai estar louco? Vem cá, vem ver. Aleluia. Glória a Deus. Chega lá naquela reunião, tá todo mundo cheio de quem? Do Pai. Do Pai aqui. Aí eu tô falando, uma vez eu levava para formar você, esse irmão era bem incrédulo, eu vou obedecer mesmo. Eu não sei o que é, mas eu estou todo arrepiado com essa energia. Eu falei, tem uma aula. Até o senhor, né? Parece que é uma aula. A lâmpada batendo na minha cabeça. É uma coisa mística. Não era nada disso, não. Era só o para-choque que estava.
Você vai ser uma peça lá e vai alongando. Impressionante. Eu vi uma foto que às vezes aconteceu ali na depois, quase morreu. Não vai ser uma franja aqui, ó. A franja aqui dava para a lanceira, um negócio horrível. Eu não sei como é que fechava, né? Agora Deus, você achava que estava abafando, né? Mas aí ele falou assim, tem uma alma aqui, tem uma energia aqui, né? Não tem algo em vocês aqui, ela vai te dar sol. Deus é um poder poderoso, né? Eu vou chegar perto de nós. Não é sentido. Claro, é perfeito. O pequenininho que fica na tela, o pastor, a igreja, não. As pessoas que levar só. Ai. Deixa uma bola aí que está falando. Glória a Deus. Olha esse rapaz, sério. Repete comigo, rapaz. Fala de intimidade. Meu irmão, tem pessoas que não conseguem apontar essa intimidade. Porque a hora que vem o grito do Espírito, bloqueia na alma. Por quê? Por causa da figura errada que ele faz. A figura errada que ele faz. A figura errada que ele faz. Você abriu a primeira carta de Paulo aos Coríntios? Capítulo 4. Aleluia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 14, Paulo está escrevendo e admoestando os seus filhos. Paulo admoesta com o pai e diz assim, não vos escreva essas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque ainda que tiverdes milhares de instrutores em Cristo, não teríeis contudo muitos pais. Pois Deus, o Evangelho, o gerei em Cristo Jesus. Aleluia. Vocês poderiam ter muitos instrutores, mas vocês contudo não teriam muitos pais. Hoje a igreja está cheia de instrutores, de professores, de mestres. Mas Deus está chamando uma geração de pais. Mas pais deles serão referência para os filhos. O pai também é filho que se relaciona com o pai. Não gerando um reforço naquele filho de um pai austero, de um pai bravo, de um pai grosso, de um pai manipulador, de um pai violento, por não ter sido curado daquela imagem distorcida do pai. Deus está chamando uma geração. Eu vejo meus jovens, eu recebo vários e-mails de moços, que falam, você é um pai. Isso é muito sério, porque eu sei que como pastor, como obreiro, como líder, pai, eu vou ajudá-los. Eles têm uma boa referência de cura para a figura do pai. Eles facilitar o relacionamento deles com o pai. Quem tá, não, eu sou intermediário de alguma coisa, pelo amor de Deus, daqui a pouco eu vou falar com ele. Não é nada disso. Mas é importante, quando eu vejo assim, uma surpresa é nosso pai. É mesmo. Ser pai, honra. Honra pelo pai da mãe daquilo que está vindo. Se é pai, respeite. Se é pai, obedeça o que Deus tem falado para ele. Se é pai, se não é, não diga que é. Entendeu? Você fala para as pessoas assim, o senhor é o pai para mim. Eu falo assim, por que você não é o pai do seu? Não, peraí, não é assim, pastor. Mas é assim, eu sou teu pai. Você é um filho? Você é um filho? Eu sou teu pai? Papai, você combinou? Pai, filho, pai, tá? Então, pai.
Eu creio que nessa manhã, antes de nós iniciar a ordenação, eu creio que Deus quer nos restaurar, nos curar. Glória a Deus. Eu queria ler essa palavra algumas vezes, inclusive a nossa igreja local, nossa igreja local. E eu fiquei impressionado. 90% com a visão distorcida de Pai. Alguns não conseguiam chamar Deus de Pai. Não conseguiam se relacionar. Não conseguiam ter uma senhora. Olha, eu vou me atrever a chutar, mas no mínimo 70 anos para cima. Domingo retrasado, a idade, bem senhora mesmo. Já uma senhora mesmo, eu sei que ela tinha uma estrutura demoníaca na mente dela, que ela achava pai. E na igreja, ó, acho que até batizar. Não vou afirmar, porque ela é uma congregação nossa, eu tenho muitos contatos com ela, então eu não vou afirmar aqui. Mas eu tenho a impressão que até batizada ela já é. Na hora que essa palavra de pai começou a entrar, ela percebeu que havia um bloqueio. Na hora que nós fomos orar com ela, havia um demônio que entrou nessa estrutura de sofisma, a fortaleza de não aceitar o nosso Deus como pai. Então ela cantava corinho. Irmão, tem a impressão que ela estava até na porta da igreja. Se não era ovelha, estava sendo treinada para ser auxiliar, mas ela não conseguia se relacionar com o pai. Por quê? Porque ela foi abusada pelo seu pai agora. Ele próximo trabalhar mais a frente. Ela foi abandonada por esse pai. Aí entrou um padrasto na época que continuou a mesma ameaça de maldição de bater neto, do legal. Então, tudo que você falava de pai, para aquela mulher, bloqueava isso também. Bloqueava a adoração do corpo, só que era ela dentro dela. Estava dentro dela. Quando você olhava de fora, a pessoa estava normal, a mão levantada, cantando, se filmando, ofertando. Ela não conseguia aquilo que é o maior sonho de Deus. O maior sonho de Deus. O maior sonho de Deus. Não é a pessoa fazer. Não é a função do corpo. O maior prazer de Deus é relacionar-se com o Filho. Está comigo? Amém. Jesus sai das águas do Jordão. Vem uma voz do céu que diz: esse é o meu apóstolo. É isso? Esse é o meu profeta. Esse é o homem que vai sacudir as nações. E vai subir. Esse é o meu garoto. Glória a Deus. Toda vez que você vai lançar uma defesa, que às vezes não chega no resultado esperado, não chego em alguma coisa que eu esperava inicialmente, eu como o quarto para o papai. Não deu certo. Falhei. Só tem aquela voz do papai. Glória a Deus. E, inclusive, muitas vezes no espelhar eu já tomei decisões erradas. Eu vou pensar que Deus tem mesmo. Tem direção errada, não sei se você deve ter visto uma vez. Eu tirava e deixei direções da boa dela. Você tá vendo? Mas eu sou normal. Enquanto uma planta, uma coisa não, às vezes de qualquer até mata a ovelha. Até atropela uma pessoa. Mas você está com boa atitude, mas a gente é líder, a gente tem. Aí eu vou lá no quarto, chorando, peço perdão a Deus. Aí tem aquela voz. Está tentando me colocar. Eu te gerei no meio de sua mãe. Ainda que você tivesse de forma, eu te gerei. Glória a E fiz os teus dias nos teus livros. Todos os teus dias. Glória a Deus. Amém. Eu te gerei quando você era substância em Aleluia. Eu, de forma assombrosa, te gerei. Eu te conheço profundamente. Aquilo provar o que para mim, o apóstolo Ricardo? Às vezes eu dou uma revelação para ele, ele fica todo feliz. Eu fico sem gente que imaginando que Deus chama ele lá, Miguel, para mim. Miguel, pega caderno, anota, porque essa nem eu conhecia.
Aleluia. Eu tenho visto cristãos com uma tonelada nas costas. Fui fazer um estágio ano passado em Fortaleza, na igreja de pastorei. E uma semana lá, para ter conferência, a gente só vê música de ação, né? Eu quero ver o que é. Quero ir lá, quero saber os gritinhos. E eu acho que ele tem também bastante. Isso é normal. Né? Marquei lá e expliquei para ele, falei, posso ser só eu venho, cara, eu não consigo prestar atenção no todo tempo, porque você sabe como é que é a gente. Não, eu só vou andar e vejo nada. Eu não vou falar nada. Eu só quero andar. Hoje passou, eu quero andar, ver as telas, supervisionar, eu quero participar da reunião. Só isso, não quero fazer nada. Nada. Ele trabalha demais. Demais. Eu olhei para ele assim, olha, ele pastoreal. Ele passou. Ele trabalha tanto. Ele produz tanto resultado. A Fortaleza está no 4 mil pessoas por ano. A igreja de Zé, quase 700 delas em 4 anos. Meu Deus, eu não vou comer até 10, eu não vou comer. A palavra de Deus, eu tenho. Um pouco de carinho do Senhor também. Isso é verdade. Isso não é maquiagem. Aí eu fui mais a fundo. Eu não tenho uma questão na boca. Eu estava levando o que a gente não consegue tirar muito por nós. A gente não consegue abrir uma igreja por nós. A gente não abre mão do nosso Deus como um Pai. O Pai fez todos os resultados que Ele quer. Glória a Deus. Então, nós podemos trabalhar demais. Todo mundo aqui nessa escola, eu garanto que trabalha muito. Só, eu garanto. Tem um aqui, não paga em preço alto, mas, meu irmão, não abra a mão no relacionamento com o Abra. Glória a Deus. Com a vida só. Pai. Pai. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, declama tudo da glória. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Os casos mais magos, quando fala pai, também é aquela imagem do pai no seu carro. O pai te abandonou quando era pequenininho. Eu tenho uma pastora, a pastora Maria, todo mundo bem conhece. Esposa do bispo Orlando. Ela, aos 6 anos de idade, foi abandonada. Cada 3 meses ela era jogada para casa de uma tia, jogada para casa de outra tia, de um tio, primo da mulher. Aí caiu na casa de um tio lá, que naquela época ela lavava roupa na cama de pedra. 45 anos atrás, não tinha nada feito, não tinha micro-ondas. Ela vai operar a coluna agora, ela fica lá aquelas trouxas de roupa, lavar na pedra, passar com 6 anos de idade. Vergonha que eu fiz de novo. Imaginando a menina que eu tenho, lavando, passando. Eu quero lavar sentada, talvez no chão de terra. Minha mãe falava que ela pegava um caroço de manga, punha no sol para secar e puxava o fiapinho e pintava com um negócio lá, virava boneca. Mas era o tempo dela estar sendo criança. Aleluia. Talvez meu pai abandonou a casa, porque eu tenho 7 anos, tem que cuidar dos irmãozinhos da irmã. Mas que pai é esse que abandonou a filha? Que pai é esse que era demais ouvir minha mãe chorando aqui, espancada? Eu não estou fazendo jogo emocional aqui, não, irmãos. Eu estou falando de algo que Deus tem falado no meu coração. A igreja de Cristo na terra, eu tenho que criar a separação de Deus. E onde ele me enviar agora, eu tenho que dizer que há um Deus que é um relacionamento. Eu tenho visto pastores cair em depressão, sabe por quê? Porque não conseguem fazer tal coisa. Não conseguem, porque você estava lá, Deus,
conectados com Ele, Ele foi o ministério da nossa vida. Ah, pastor, eu tenho que mostrar o ministério da nossa vida. Eu sou também o pastor também. Olha, você vai ver. Mas antes de lá, você está fazendo um relacionamento que vai, por exemplo, eu tenho 13 anos. Eu posso hoje voltar a chave do meu carro na mulher? Por que não pode? Não tem idade, não tem maturidade, ainda não tem responsabilidade, principalmente para fora da lei. Sim, você está aqui? Vai ter a chave, vai estar aqui. Está ali o filho, está ali o carro. Não posso dar? Poder posso. Quem me impedirá de pegar e enxergar o meu pai? Ninguém. Mas não é responsável. Sabe o quê? Aquele filho não está pronto ainda para receber a chave da gente no carro. É filho? É filho. Mas ainda não está pronto. Para se relacionar com o pai. Quando o filho faz 18 anos, toda vez faz 18 anos. Não. 15, aqui está. Mas quando chega aos 18 anos, o pai, o que ele conversa? Qual é a conversa que o pai diz aos 18 anos? Eu lembro quando meu pai deixou pegar o carro pela primeira vez, no passado, rapaz, que carrinho gostoso. O filho, olha, está aqui a chave, é meu, eu vou deixar você usar. Eu ia muito tarde, na igreja. Eu ia às vezes passar tão cheio. Era homem mesmo, mas não. Às vezes eu não converso comigo, filho. Você tem que responsabilidade. Filho, para você já não adulto. Filho, já. Filho. 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 Glória a Deus. Quem dizem as pessoas que eu sou? Perguntou Jesus uma vez. Não Batista, Jeremias, Elias. Não sei. Era o Cristo. O Filho de Deus. Pedro, você é bem-aventurado? Isso não foi carne e sangue, isso foi o Pai que se revelou. E eu vou te ficar me igreja sobre essa pedra, sobre essa revelação. E quem mais, Pedro? Que era a chave do reino. E agora você tem a revelação. Você cresceu. Você foi gente grande. Qual a chave do reino? Qual a chave? Agora pode usar a tela na mão. Cresceu. Entendeu o reino. Entendeu o propósito. Agora pode pôr para particular. Entendeu o reino. Entendeu o propósito. Foi curado. Tem relacionamento com o Pai. Fecha teus olhos. Fecha. Senhor, aleluia. Não é devolução, não. Para a presença. Aleluia. Glória ao Pai. Deus, aleluia.